Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Crônicas 18. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro, diga primeiro. Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Essa parte aqui, a gente precisa parar e dar uma analisada mais profunda nessa palavra, porque veja bem, imagina o contrário do que a gente teria aqui na igreja, 2 reis aqui no altar e 400 profetas aí. Quer dizer, tinha mais gente falando do que gente ouvindo, e muito mais gente falando do que gente ouvindo. O rei de Israel, Acabe, perguntou: nós devemos, imagina, devemos atacar Ramote-Gileade? 400 profetas uníssonos disseram: sim, pois Deus entregará nas suas mãos. O rei de Judá, que estava do lado, olhou aquilo, e por quê? Que ele perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta? Não existe mais ninguém aqui que a gente pode consultar? Porque aqueles 400 profetas não o convenceram de que realmente eles estavam falando pela boca de Deus. Até aqui essa parte, ela é uma parte que tem a ver com a palavra que eu quero trazer hoje, mas ela também precisa nos levar a pensar na nossa credibilidade. Tem gente que, inclusive naquela mania de sempre quando vai falar alguma coisa, você deve conhecer, ou talvez até você seja aquele tipo de pessoa que quando fala algo, você ainda diz assim: não é verdade, fulano, não foi assim? Não é mesmo, fulano, não foi desse jeito que aconteceu? Não é mesmo, fulana, você não ouviu isso também? Quando uma pessoa ela faz isso, é como se ela se colocasse numa condição menor do que alguém, ou seja, já que não vão acreditar na minha palavra, tem essa pessoa também que ouviu, como eu, tem essa pessoa que estava lá comigo, tem essa pessoa que estava junto, viveu, então ela pode confirmar, ela pode atestar, ela pode, validar o que eu estou falando. Credibilidade é algo muito importante para que a gente trate como algo menor. E não é a palavra, mas eu quero chamar a atenção de todo mundo que estiver ouvindo essa mensagem agora. Para que você analise se na sua vida você é uma pessoa de credibilidade.
E a gente tem credibilidade primeiro com os nossos. Na segunda-feira ainda eu disse algo que a gente não pode viver para dar satisfações. Sabe, alguém desconfia de você, alguém duvida de você e você fica tentando ali gerar um volume de explicações e dar satisfações. Não, mas porque foi assim? Não, porque foi de tal maneira? Não, porque foi de tal jeito? Seja uma pessoa. Não viva para fazer algo e depois explicar o que você fez. Então pensa antes de fazer. Pensa antes de falar. E aí tem conselhos do Salomão para isso. Mais esperança há no tolo do que no precipitado. Tem gente que não tem credibilidade porque é precipitado, porque é empolgado, porque é ansioso e fala antes da hora de falar, fala quando não deve falar, fala quando não cabe, sabe? Não tem momentos. Às vezes, tem gente que está acostumada, toda hora está ouvindo alguma coisa, ouvindo um barulho, ouvindo música, ouvindo alguém falar, está num ambiente mais tumultuado, está barulhento. Então, às vezes, a pessoa percebe, aliás, ouve, né? Ou melhor, deixa de ouvir algum barulho e ela começa a fazer esse barulho falando, se adiantando em alguma coisa. Ou seja, às vezes, você já reparou que tem gente que você vai conversar com ela, a pessoa ela começa a perceber o que você vai falar, ela já se antecipa e fala na tua frente? Ela vai lá, antes de você terminar a frase, ela, é isso, né? Então, porque eu ia, você ia a tal lugar. Não, eu ia ali. Não, porque eu ia te dar, eu sei que você ia me... Não, é isso. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Zela, ninguém tem que zelar pela sua credibilidade. E a sua credibilidade, ela vai formar a sua reputação. Não adianta a gente ter uma reputação ruim e depois querer consertar aquilo lá, ou ficar se questionando, por que eu tenho uma reputação ruim? Porque você construiu aquilo. Mas falaram mal de mim, inventaram mentiras. Eu sempre uso essa expressão, não é minha, é bíblica. A lâmpada você coloca em cima para iluminar todo o cômodo. Você não esconde ela debaixo da cama. Então você está brilhando. Se você está brilhando é porque você teve esse brilho. Mas se estão tentando, ou se você mesmo tenta se esconder, é porque você não quer que apareça o que você é, o que você produz. Mas agora a minha reputação está ruim, eu não tenho credibilidade na minha família, eu não tenho credibilidade como um profissional. O que eu faço? Absorva isso. E aí de novo vem a palavra humildade. Eu penso que não foi à toa, aliás, nunca é à toa, mas foi com muito propósito. E eu quero dizer, foi com um propósito de muitas coisas que a semana passada e a semana retrasada ainda foi batido muito. E quando eu digo batido, foi enviado, Deus falou, Deus mandou repetir, Deus mandou frisar isso, que humildade é igual promoção. Porque é um tempo de algumas pessoas, elas absorverem, eu sou isso, então não adianta eu fugir do que eu sou. Não adianta eu fugir, eu tenho que absorver, eu sou isso, então deixa eu entender. Como é que eu cheguei aqui? Por exemplo, como é que eu cheguei nesse ponto de eu faço o que eu faço e alguém está questionando o que eu faço? O Josafá não tem nenhum outro, 400, gente, 400 profetas. O homem ouviu lá a palavra, a resposta do questionamento que foi feito de 400 profetas. E ele perguntou, não tem nenhum profeta do Senhor?
Ele até deu uma honra para aqueles homens, quando ele disse, mais nenhum. Quer dizer, esses são, mas eu gostaria de ouvir, se tiver mais um, pelo menos mais um, gostaria de ouvir a resposta dele. Olha, em nenhuma área da sua vida, você deve aceitar ser uma pessoa que cabe nesse exemplo. A pessoa que o que você faz, alguém sempre está querendo que alguém te acompanhe. Que o que você fala, alguém tem que validar. Deus me livre. Deus me livre disso. E que Ele livre você, se for o seu caso. E às vezes você está aí numa multidão de gente, e o que essa multidão está falando não tem peso. Por isso, aprenda uma coisa, não é a quantidade de pessoas que falam uma coisa, que fazem aquilo ser verdade ou não. Tanto que existe, né, não sei se é um ditado, ou apenas se é conversa, né, de muita gente, mas uma mentira contada 1000 vezes se torna... Porque tem gente que é conduzida, tem gente que é levada, é movida pelo volume das coisas. Não, mas se tanta gente está falando isso, deve ser verdade. Não. Hoje, o que a maioria das pessoas fala, bate com a palavra de Deus ou não? O que a maioria das pessoas fala, é o que a palavra de Deus diz também ou não? Então, é verdade só porque tem muita gente falando? Não é verdade. Então, se você é o tipo de pessoa que se convence pelo volume, então muda essa sua percepção de vida. Espera aí, Deus está nisso? Ah, mas tem 400 profetas falando então, mas esses profetas, qual o compromisso deles? O compromisso deles é com o rei, é com o sustento deles, eles querem manter seus empregos, suas posições privilegiadas, ou eles têm temor de Deus? Porque na tua vida é isso que tem que pesar. O que pesa para mim? Deus? Eu temo a Deus? Eu tenho compromisso com Deus? Ou o meu compromisso é com dinheiro, meu compromisso é com a imagem? É igual rede social, cuidado com rede social. Cuidado. Eu vivo falando, se você tem a opção do presencial na igreja, vem para a igreja. Apesar do culto ao vivo, igual agora, ser transmitido mesmo, mas não é, a questão é o hábito que vai se criando. A pessoa que ela pode estar na igreja e ela não vem, ela assiste a transmissão, ela vai começar a outras coisas na vida dela também fazer isso, igual compra. A pessoa que já se acostumou a comprar pela internet, ela não vai mais em alguns lugares. Ela não quer se deslocar, não quer sair, não quer ter que ir lá, escolher, andar, cruzar com gente, ficar no caixa, depois descer para o carro carregar, ir para casa, subir. Não, olha, eu vou lá, dou um clique, pago, tá já na conta, desconto do meu cartão, chego em casa. Comodidade. Não estou dizendo que isso seja certo ou errado. Aliás, não tem certo e errado aqui nesse caso. Mas tem com aquilo que define a sua vida. Você vai se acostumando a ouvir culto só pela internet, daqui a pouco você vai começar a ouvir outras coisas, outras pessoas. E se essas pessoas forem como esses profetas eram, que não tem, e eu vejo muito isso na rede social. Às vezes o pouco que eu pego, até para entender a rede social e conseguir entregar alguma coisa melhor, apesar de não ser ativo nessa área, o que eu vejo, quando eu vejo alguma coisa nesse sentido, eu vejo muita gente. E olha que eu não vejo muita gente, mas o que eu vejo
e inclusive eu quero chamar atenção para isso agora. Eu vejo hoje muitos formadores de fé em rede social, como esses profetas. Eu vejo muitos formadores de todas as classes. A gente já tem que começar a se preocupar, inclusive, até com o conteúdo cristão que as nossas crianças veem na internet. Porque, apesar deles serem melhor do que qualquer outro conteúdo, é fato isso, mas a gente tem que ver quem está falando, quando tem alguém falando com as nossas crianças, quem é que está falando com as nossas crianças em nome de Deus na internet? Quem que está passando a mensagem para elas? Você vai dizer, a gente não tem que se preocupar com a mensagem? Sim, mas a gente tem que se preocupar primeiro com quem está passando a mensagem. Porque você precisa olhar para isso aqui que o Josafá deve ter visto. Eu não estou vendo esses caras comprometidos com Deus. Eu não estou sentindo aqui um compromisso com Deus. Porque hoje, gente, eu sempre falo isso, a internet tem os dois grupos. Tem um grupo que paga e tem um grupo que recebe da internet. O grupo que paga é o grupo que consome internet, que fica ali vendo, ouvindo, assistindo e gasta tempo para ficar ali dando audiência no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, e internet, nos sites. E tem o grupo que recebe por gerar essa audiência lá. Hoje, no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, e na América, inclusive, tanto a América do Norte como aqui no Brasil, o público cristão é um público hoje que consome muito. É um público que gera muita renda. Não é à toa, foi graças ao público cristão e principalmente ao público cristão mais ativo que tem, que são os evangélicos, ou seja, os protestantes, que o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018. Quem fez o maior barulho na internet, que gerou, que convenceu, que falou, foi esse público. E esse público foi quem fez a diferença para que ele fosse eleito. Eu não vou entrar na política, mas o que eu quero dizer? De repente você ouve e assiste alguém cuja preocupação é a audiência. E não Deus. E o que é audiência para quem vive de audiência? O que é audiência? É dinheiro. A audiência é o dinheiro, é o que eu vou receber mais. Então, se eu estou preocupado com a audiência, eu não vou falar o que Deus quer que eu fale. Mas eu vou falar o que eu acho que a minha audiência quer ouvir. O que eu acho que aquelas pessoas que eu estou sempre tendo aquele retorno, o que elas pensam, deixa eu ir na mesma linha. Porque você imagina, na igreja, se você prega algo que a pessoa não gosta, você está vendo a cara dela, a reação dela, você está vendo a atitude dela, você conversa com ela, você vê que às vezes ela sai da igreja. Imagina na internet, que é só a pessoa mudar de página. Onde que é mais fácil, você perder alguém na internet ou na igreja? Na internet. Porque você não está nem vendo a pessoa, você fala algo que ela não gosta, ela pode ir para outro canal, ela pode ir para outro então. Por isso que eu digo, toma muito cuidado. Porque de repente, você está inclusive deixando de vir para a igreja, porque está ouvindo um e outro, que só fala aquilo que é agradável aos seus ouvidos.
aquilo que você ouve e gosta de ouvir, porque sempre vai ao seu encontro. É o que você já faz, é como você já vive, é as coisas que você gosta, né, de estar ali envolvido, porque alguém está falando. Ontem ainda mandaram para mim um vídeo de uma pessoa, de uma líder, na verdade, respondendo perguntas, e ela respondeu 2 perguntas que eu falei, sangue de Jesus tem poder, eu não vou nem ver mais isso aqui não, porque ali você via claramente. Pessoas, né, ninguém fica fazendo pergunta na internet que não é polêmica, as pessoas, elas fazem aquelas perguntas que dividem mesmo opiniões. E você vê a pessoa dando respostas para agradar o público. E não como está na Bíblia, não. Distorcendo, inclusive, para quem não conhece, para a pessoa que não conhece a palavra, distorcendo, por exemplo. E aí, às vezes, falta até um pouco de conhecimento, né, de quem, às vezes... Eu não vou responder uma pergunta de algo que eu não sei. Se você me fizer uma pergunta, pode ser no culto, ao vivo, num lugar, isso aqui, eu não sei sobre isso, eu não vou responder. Até porque eu não tenho a obrigação de saber tudo. E a coisa mais sensata que tem numa pessoa que não sabe de algum assunto é ela dizer, eu não sei, por isso eu não vou responder essa questão. Mas uma das perguntas que eu vejo muita gente respondendo errado, e deixa eu dizer para você, que foi uma das perguntas que a pessoa respondeu errado. Eu posso ouvir louvor no ritmo de funk? E a pessoa disse, não, que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, e que de todas as formas, e com todos os ritmos, claro que pode. Vai, ouve, tem que louvar, tem que ouvir louvor. A resposta certa, né? A resposta certa, não. Porque existem ritmos que foram feitos, e os ritmos são feitos muitas vezes com propósitos. Por exemplo, quando você ouve o ritmo de um funk, quem tem um pouquinho de entendimento de música, de musicalidade, sabe que o funk é um ritmo para mexer com a sua cabeça, para levar o seu corpo a uma condição de sensualidade, a um estado, né, de que você não vai conseguir ouvir aquele ritmo. Não dá para você, vamos falar a verdade, você pode colocar a letra que for no funk. Não é em Deus que você vai pensar. É ou não é verdade? Você não vai pensar em Deus. Então não adianta você colocar uma letra que fala Jesus, Deus, tal, mas a tua mente vai estar pensando no corpo de outra pessoa. E o ritmo, como o ritmo do funk, ele não é um ritmo para ser cantado, ou seja, não é para ser louvado, entoado, como cabe-se a expressão louvor de quem louva. O ritmo do funk é um ritmo para a dança, e não tem como uma pessoa dançar o funk adorando a Deus, porque aquilo não é um sacrifício para Deus. Aquilo é uma entrega para orgia, para prostituição. Então, por isso que eu digo para você, e eu não falo para você do que eu não sei, eu falo para você do que eu já vi e do que eu sei. Então, uma resposta como essa é uma resposta que leva jovens para o inferno. É uma resposta que leva pessoas que estão em cima do muro e podiam ser empurradas por um homem de Deus, por um profeta, por uma mulher de Deus, empurradas para o lado certo. Não. Já que você está em dúvida, meu filho, não deve ouvir. Não. Pega um louvor mesmo que você percebe que a letra e que o ritmo te leva, vamos falar, porque tudo começa na mente, que te leva para Deus. Então não, esse aqui é um exemplo, mas eu poderia dar outros, tantos outros, vários.
E eu creio então que Deus está dando direções para pessoas que provavelmente estão descambando, e algumas até que às vezes eu pego, vejo e atendo, que eu vejo que já descambaram porque tomaram um rumo errado, porque se fiaram em alguém como esses profetas. Alguém que falava muito o que você queria. Eu já ouvi gente falar, eu fui para tal lugar porque lá sempre a palavra vinha, sabe, de acordo com aquilo que eu queria. Eu gosto de ouvir isso, eu gosto de ouvir coisas assim. Eu ainda falei para a pessoa, você tem que ficar lá mesmo então, porque ouvir só o que gosta não tira a gente do lugar, principalmente daqueles lugares ruins que costumam ser chamados de zona de conforto, de campo de preguiça, que o lugar ruim. Você chega num lugar, alguém com uma palavra viva de fé, de Deus, eu não estou me colocando aqui, ou colocando o Ministério Mudança de Vida melhor do que alguém. Não. Porque eu não sou o juiz. Juiz é a palavra, E é pela palavra que a gente tem que analisar as coisas, a gente tem que medir as coisas. O nosso paladar, o nosso paladar da vida das pessoas tem que ser a palavra. Eu sinto as pessoas, não é pelo que eu gosto ou não gosto delas, pelo quanto elas me são agradáveis e afáveis. Eu sinto as pessoas pelo quanto da palavra elas têm. Pelo quanto da palavra elas obedecem. Pelo quanto da palavra elas estão comprometidas. E a tendência hoje é que as pessoas cada vez mais vivam e dependam da audiência. E não tenham esse compromisso com a palavra. Por isso, toma cuidado. A internet está aí, graças a Deus, está fazendo muita coisa que demoraria muitos anos. Chegar até nós assim, num clique, na palma da mão, você está ali e está vendo, olha, agora eu posso ver, ouvir, aprender, saber, né? Quantos cursos, pessoas têm se formado hoje pela internet, assistindo aulas, que coisa, né, positiva, mas eu vejo demais, principalmente eu vejo na internet, pessoas que cabem demais nessa palavra aqui desses 400 profetas, que não falam, e aí eu estou falando de Deus, eu estou falando de igreja do Senhor, eu estou falando de formadores de fé, gente que está formando filhos na fé, e aí isso tem em todos os lados, igual essa líder falou aí da questão, né? Pode, claro, tudo tem fôlego, louve ao Senhor. Isso, todas as formas são bem-vindas. Não são, não. E não é o único, não. Tem outros ritmos aí também que não cabe. Mas a gente pega depois. Não, tem coisa que não tem como, você não vai. É o que eu falei, depois você tenta pegar um ritmo e canta, coloca qualquer letra lá para você ver se o que você vai fazer é ter uma comunhão com Deus. Você não vai ter comunhão com Deus, você vai estar completa, absolutamente na carne. Não é para isso. É a mesma coisa de eu pegar agora, eu vou começar a fazer um núcleo dentro do motel. Eu vou fazer um núcleo, sabe o que é o núcleo ou não? Eu vou abrir um ponto de pregação lá dentro do motel. Não, desativou o motel, fechou tudo, foi lá, demoliu, aí consagrou, abençoou para aquilo, tá bom. Não, mas é um motel ainda, mas um dia da semana eu vou tirar para fazer ali um ponto de pregação. Aí você vai lá assistir o culto, a pregação, você entra ali, aí tem aqueles móveis, aquelas coisas que estão lá dentro, que foi feito para aquilo. Não, mas você vai se focar na palavra de Deus. É assim que vai ser? Não. Por isso que eu estou dizendo para vocês, você não tem que ficar com o que eu estou falando, pega a palavra, vai lá, confronta,
compara com a palavra, o que a palavra diz. Tem coisas que, como aconteceu em Jericó, o Senhor consagrou para anátema. Isso é anátema. O Senhor consagrou para anátema. Se anátema é anátema, tira então, se afasta. Não fica tentando fazer emenda, remendo. Porque a Bíblia diz que remendo não funciona. Pegar o ruim e tentar remendar com coisa boa, você vai arrebentar os dois. Pegar o odre velho e colocar o vinho novo, você vai arrebentar com o odre e vai perder o vinho. Então tem coisas na vida da gente que é melhor começar do zero. Opa, não, isso aqui está errado, não adianta eu insistir no erro. Não adianta eu ter compromisso com o erro. Não adianta eu ficar insistindo com algo. É igual o Senhor falou para o Paulo, Paulo, é duro para você ficar recalcitrando contra os aguilhões. Esse caminho aí não vai prosperar, porque está contra mim. É duro para você. Então, a palavra não é essa, mas fica claro que é algo que a gente tem que estar atento, precisa estar atento, precisa ter esse tato, e por isso que você precisa, ontem ainda, num dos cultos que eu fazia, foi interessante, que aqui a gente tem 2 telões, que maravilha, né? E um deles é usado só para a referência bíblica, né? Então veja que o pessoal, as pessoas já estão se acostumando. Quer ver uma coisa? Quem trouxe a Bíblia aqui hoje? Aleluia, glória a Deus. Ontem ninguém trouxe. Aí teve uma hora que eu falei assim, ó, a gente acabou de ler tal passagem. Aí falei, quem foi lá? Quem foram as 3 pessoas com quem Deus falou? Eu falei, não vai pôr no telão não, quero que você me fale. E o povo ficou olhando, ai meu Deus, eu não lembro. Falei, aí, está vendo? Se tivesse trazido a Bíblia, era só você pegar a sua Bíblia lá, acompanhando que você estava, ler e falar, foi esse, que era Zorobabel, o sacerdote Josué e o povo. Mas ninguém estava com a Bíblia, então todo mundo ficou ali naquela dependência. E aquilo até foi bom, foi por isso que você tem que ter a palavra com você. Você não pode ficar só na dependência que alguém interprete, que alguém entregue para você a palavra. Ah, mas algumas pessoas, Deus deu dom, tal. Olha, eu sou grato a Deus por entender a palavra, mas toda vez que alguém vem, eu vejo que a pessoa, muito sempre, o que a palavra quer dizer, Eu falo, não, você tem que se forçar, tanto que às vezes no meu culto eu falo, se força aí. Se força aí, o que você pega? Como você recebe a palavra? Porque assim, se você terceirizar, eu falava agora há pouco, para o homem, num culto para homens, eu falava, não terceiriza a sua autoridade. Tem coisa que Deus deu a cada um de nós. Tem coisa que Deus fala comigo, que é aquilo que Deus está falando comigo. Tem autoridade que Deus colocou na minha mão, que é aquilo que Ele colocou na minha mão para eu fazer, para eu usar, para eu executar, para eu ali usufruir, para eu desenvolver, para eu desempenhar. Não é para eu terceirizar. Mas aqui eles precisavam de confirmação, precisavam. O Josafá foi sábio. Eu não vou fugir de luta, vou para o enfrentamento, mas eu quero que primeiro, por isso que eu falei para você, olha que atitude. Ele disse, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Perfeito. Eu estou à disposição, faço o que tiver que fazer, tem que lutar, eu luto, tem que fazer, eu faço, tem que estar no lugar, eu estou, mas eu quero saber, eu quero
saber se o Senhor está nisso. Então aí vieram 400 profetas, e todos eles falaram, sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Aí continua na passagem, lá no 7, o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Josafá era consciente. Diga, mais vale o consciente do que o agradado. Diga, mais vale a consciência do que a satisfação. A bispa fala isso direto. Não pega a palavra como quem degusta comida. O culto para você. E a gente está falando principalmente de qual tema, gente? Qual o tema que a gente está falando? Depois eu vou falar com o pessoal ali da produção que a vida financeira, eles colocam um título desse tamanhozinho assim, né? O homem forte estava ali que ocupava a tela, né? Depois nós vamos... Esses dias colocaram um gráfico aqui para baixo, agora depois eu vou saber quem faz as artes aqui para esse horário. A vida financeira, isso aqui é uma coisa que muita gente tem. Eu vejo às vezes pessoas que estão com um certo retardo no tempo, que estão vivendo algumas coisas por conta disso aqui. Elas só pegam as palavras para essa área, para a vida financeira, que elas degustam e gostam. Elas agem como agia o Acabe nessa situação. Então elas trazem para perto delas, inclusive como conselheiras espirituais, pessoas que falam só o que elas querem ouvir. Cuidado com isso. Eu já vi gente assumindo compromisso financeiro. Eu já vi gente mudando o ramo de negócio. Eu já vi gente dando passos enormes, com compromissos altíssimos, trocando inclusive a área de atuação por conselhos de gente que falava só. Sabe aquela pessoa que você vê que às vezes ela quer uma coisa, daqui a pouco ela quer outra, daqui a pouco ela quer outra, entendeu? E a pessoa que está na igreja, ela ouve, né, que a gente pregou inclusive isso esses dias, que a pessoa que vai para a guerra, a multidão dos conselheiros traz sucesso na batalha, traz vitória, isso é bíblico. Então, é importante, tem momentos que você vê que eu não estou chegando a uma conclusão, ou então tem muito barulho aqui na minha mente, tem muita coisa, eu preciso de conselho, eu preciso de confirmação, né? Como Josafá quis sabiamente, eu quero saber se Deus está nisso. Então, é humilde, é válido e é bem-vindo quando a gente tem conselho, desde que ele venha de Deus. Então, tem gente que, eu vou tomar uma decisão no meu trabalho, eu vou dar um passo financeiro, eu vou fazer uma aquisição que requer um cuidado maior, e vai e busca um conselho. Só que tem gente que não busca o conselho certo, não busca o conselho que Deus tem. A pessoa busca pessoas que ela já sabe, diga, já sabe. E ela já sabe por alguma conversa que teve, ela sabe por experiências que teve, ela sabe que são pessoas que fale ela, que diga ela, o que ela disser, fale o que ela falar, ela só vai receber concordância. Fulano, eu estou querendo comprar isso. Fulano, é isso aí, vai lá, compra, faz, você merece, você tem que fazer. Fulano, olha, eu vou atuar nessa área. É isso aí, fulano, faz mesmo, é isso aí, Deus tem isso para você, Deus vai abrir essa porta. Tem gente que nem sabe. E está igual esses profetas.
Olha a expressão dele, sim, pois Deus a entregará nas mãos de quem? Deus a entregará nas mãos de quem? Presta bastante atenção nessa expressão. Ó. A pergunta do rei Acabe. A pergunta do rei Acabe. Lembrou de qual que é o rei? Qual que é o rei? Acabe. Ó ele, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Aí os profetas, os 400, responderam, sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei, que era o Acabe que estava perguntando. Aí vamos ver o que aconteceu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga imediatamente o Micaías, filho de Imlá, que era aquele que ele disse, eu não gosto dele, eu odeio ele, porque quando eu pergunto as coisas para ele, ele não me dá respostas favoráveis. Mas assim, a melhor resposta é a certa, não é a favorável. Diga, eu preciso de respostas de Deus, respostas certas e não favoráveis. A gente precisa separar, dissociar o que é bom do que é agradável. Porque a maioria de nós ainda trata o que é bom como se fosse agradável, quando não é. Quem entendeu isso? Por favor, com sinceridade, levanta a mão se você entendeu. O que é agradável dá prazer, traz alguns sentimentos, mas não quer dizer que agradável seja bom para nós. Mas ainda tem muita gente que confunde as duas coisas. Inclusive trata com a expressão bom o que apenas é agradável. O que é agradável é apenas agradável. E pode durar segundos e ser nada bom para você. Ah, mas é favorável, está no mesmo contexto, favorável, agradável, prazeroso, satisfatório. Não, eu quero o que é bom vem de Deus, Deus é bom. Então o que é bom vem dele, o que é certo vem dele, e é isso que eu preciso para crescer. Às vezes o preço que Deus requer agora ele não é agradável, é sacrificial. Ele vem contra o que eu desejo, o que eu quero, porque o que eu quero não é bom para mim. Então Deus vai dizer e deixa claro, não faça isso, não vai por esse caminho, não entra nesse projeto, não abre, não faz, não pega para você, mas eu quero. Deus vai falar o que é bom e não o que você quer. Traga imediatamente Micaías, filho de Imlá, que era o que falava coisas não favoráveis, coisas desagradáveis para o Acabe. Por isso que ele não gostava de ouvir o Micaías. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Para quem que ele falou isso? Para quem que ele falou isso, Kenaaná? Para quem, gente? Para o rei. Qual rei? Acabe. Olha bem como o negócio vai crescendo, o negócio vai aumentando. Primeiro só falaram, agora vem um dos profetas que tinha um peso diferenciado, não sei exatamente que peso, mas ele vem e fala, olha, com esses chifres aqui, o Senhor ferirá os arameus. Você está vendo como que, às vezes a gente se engana pelo que está ouvindo, pelo volume das coisas, pela imagem que está sendo gerada. E o que mais tem hoje em dia é imagem. Efeito especial, vídeo bem produzido, bem editado.
Quantas coisas que você assiste, você muda até de opinião pela qualidade do vídeo. É ou não é verdade? Você vê algo ali muito bonito, olha que coisa. Todos os outros, e Zedequias, filho de Kenaná, fez, todos os outros profetas, o 11, isso. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que Deus mandar. Que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu, ataquem, serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Olha que coisa, agora, o rei lhe disse, quantas vezes devo fazer-te jurar que me dirás, que irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Primeiro os 400 falaram e o Josafá olhando aquilo não se convenceu. Agora, o Micaías falando para o Acabe, o que todo mundo falou não convenceu ele. O que ele falou? Quantas vezes que eu tenho que te falar para você falar só a verdade para mim em nome do Senhor? Sabe o que isso diz para mim? Para mim. Eu vou transferir para você. Porque isso não está escrito aqui. Mas quando a gente ouve algo, alguém, é testificado conosco se aquilo é ou não verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, é raro, igual ontem, por exemplo, eu ver o vídeo de outro pastor, é muito difícil, eu não gosto de ver. Eu não gosto de ouvir, eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu já bebo de uma fonte que me alimenta. Eu bebo de uma fonte que me sustenta, que me orienta, que me corrige. Então, culto, se você perguntar culto, você assiste culto? Assisto, da bispa só. De vez em quando, alguns bispos e pastores aqui eu vejo também. Não vou te falar que eu vejo de todos. Mas alguns eu vejo. E claro, tem em especial aqueles que eu me identifico mais, que a palavra realmente fala comigo. Culto, eu não assisto de ninguém. Mas você fala, ninguém, você não vê nunca um culto de ninguém, não. Veja igual ontem me mandaram um vídeo que tinha 2 minutos. 3 respostas em 2 minutos. Quando eu vi, eu já falei, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, quanta coisa. Por quê? Por isso aqui que a gente está vendo. Eu não quero... tem coisa... Uma vez mandaram um vídeo para mim de um pastor, a hora que ele começou a falar, eu já falei, não é. Eu fiquei igual o Josafá com os 400, e fiquei igual o Acabe com o Micaías. O que esse cara está falando não é. O que esse monte de gente está falando não procede. Por isso que eu sei que tem gente que quando for diante do trono branco, e ouvir do Senhor, o teu lugar lá é no lago de fogo. E você vai gemer a eternidade toda. Não, Senhor, mas eu estava na igreja. Não, Senhor. Você estava na igreja. Não, mas o meu pastor. Eu acredito que Deus vai falar assim, quando você ouvir ele falando, você sabia que aquilo não era do Espírito. Você sabia que não era do Espírito, mas era favorável, era agradável, você gostava de ouvir, mas sabia que não era de mim. Agora você está ouvindo de mim. Cadê o teu pastor aqui para te defender? Cadê o teu bispo aqui para te defender? Cadê o teu apóstolo aqui para te defender? Cadê aqui o teu pai, ou como é chamado? Cadê o teu padre para te defender?
quando você ouvia lá dentro, você ficava igual Acabe com Micaías. O que esse cara está falando não está certo. Não, o que esse monte de gente está falando não está certo. Eu acredito que isso acontece conosco. Você está entendendo ou não? Quando você ouve algo que você percebe, Deus não está nisso, você sabe. Ah, mas eu não conheço, porque tem uma correspondência do Espírito Santo. Eu não acredito que o tempo de Deus falar com pessoas acabou em algum momento. Eu acredito que Ele fala mais agora. Então tem gente que às vezes até quer culpar pessoas. Ah, mas o fulano tal. Não, você sabia. Você foi buscar conselho porque você sabia que ia te falar o que você quer ouvir. Que ia te dar a direção que você já tinha dentro de você. Mas você sabia que não era Deus falando. Você sabia que era só mais um apoiador. Mais um fã. Mais um tiete teu. E não uma pessoa comprometida com a verdade. E a gente precisa ter do nosso lado pessoas comprometidas com a verdade. Inclusive você que está querendo crescer financeiramente. E que às vezes, porque é natural, em momentos a gente precisar de um conselho. Buscar uma confirmação de Deus. E isso vir por pessoas. Como aqui, a gente está falando de 2 reis. É ou não é verdade? 2 reis. E agora era o afagado pelos profetas, o acariciado que estava aqui. Não te falei para você falar só a verdade para mim, Micaías? Por que você está falando desse jeito? E eu creio também que o Micaías falou de forma irônica. Não, vai lá que você vai ter vitória. E o rei ficou indignado. Que depois ele mandou prender ele. Quer ver? Então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor diz: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade, ou seja, foi mesmo convencido pelo o filho aqui o Zedequias, o filho do Kenaaná lá. Não, vamos, porque
eu vou enfrentar, vou vencer, inclusive com esses chifres de ferro. Foi um espírito que enganou. Como o profeta falou, ele foi mesmo e enfrentou, como os profetas, os 400. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramot de Gileade, e o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate. Fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, até a tarde. E ao pôr do sol, o que aconteceu com ele? Foi disfarçado, não foi vestido de rei, mas foi procurado como rei, porque olha bem o que foi falado pelos comandantes do inimigo: não ataca soldado, não ataca homem nenhum, vocês só vão atacar o rei, e o rei de Israel. Pois pegaram o Josafá, como se fosse ele o rei de Israel, mas como ele não era o rei de Israel, e ele clamou ao Senhor, ele foi livrado. Mas o rei de Israel, que foi disfarçado, não foi nem vestido de rei, uma flecha ao acaso, assim, ó. Imagina um soldado estava ali, não sei se treinando, esticando o arco lá, tá, de repente entrou e bem na fresta da armadura do homem disfarçado, mas que era o rei de Israel, mas que foi predito pelo profeta Micaías: todo mundo vai voltar em paz para sua casa, menos o rei de Israel. O povo vai ficar sem liderança. Ele lutou, ele trouxe para perto dele gente que falasse o que ele queria ouvir. Como muita gente que vai para a internet ouvir aquele que tem afinidade. Eu quero aquele que fala o que eu gosto, aquele que afaga a minha cabeça, aquele que fala o que eu já faço, o que eu quero. Vai. Tem palavras que a gente ouve que nos enchem, que vêm de Deus e que nos enchem de esperança. Alimentam a nossa alma. Nos dão condições, força, visão, sabedoria. Palavras como, por exemplo, a gente recebeu segunda, de que não é momento de você ter medo. Você está vivendo um momento e esse momento não pode te enganar a ponto de fazer você interromper um projeto que Deus começou na tua vida. Não pode fazer você se intimidar pelas proporções. Mas é para você manter o seu olhar em Deus. Mas tem palavras que vêm dizendo: esse projeto que é só teu, Deus não vai te acompanhar. Isso não vai ser bênção na sua vida. Isso não vai terminar bem. Por que Deus fala isso? Para que você nem entre. Para que você saiba: olha, Deus está me amando, Deus está cuidando de mim, olha, Deus está me mostrando o que Ele tem comigo. Então, se Ele não tem isso comigo, eu não vou para isso. O que o rei de Israel devia ter feito? Não vou, eu quero, mas Deus não tem isso comigo, não vou. Ele teria se salvado? Teria. Porque quando Josafá falou: vamos buscar Deus primeiro, ali estava começando o livramento para o rei de Israel, porque aquilo era uma cilada para ele. Mas quando ele
Não foram os 400 profetas que fizeram isso com ele. Foi a decisão dele de não dar ouvidos a Deus. Tanto que até o Micaías, quando falou, vai porque você vai ser vitorioso. Quantas vezes eu vou ter que falar para você jurar para me falar só a verdade? Ele sabia. Lembra do que eu falei com você? A gente ouve as coisas e aquilo testifica se é de Deus ou não. E o que eu digo para você? Para a sua vida financeira, para as coisas que você vai assumir, para as coisas que você vai fazer, para o trabalho que você vai pegar, para as portas que você vai entrar ou que não vai entrar, para decisões que você tem que tomar. Fica com o que é de Deus. É difícil a gente passar por cima daquilo que a gente quer, mas é necessário. E é bendito, é abençoado. Quando uma pessoa consegue preterir, quer dizer, deixar o que ela deseja, para ficar com o que Deus tem para ela, aí a vida dela começa a ir para um outro nível, e um nível superior. O Acabe podia ter saído muito bem disso. Podia ter continuado lá, inclusive, no banquete, com um monte de ovelha e boi, o churrasco. Teria sido melhor ele ficar no churrasco do que ele ter ido para aquele projeto falido desde o começo. Então tem gente hoje que está numa fase tão boa que eu diria, fica. Não, mas eu quero agora aquilo. Opa, olha a sensatez de Josafá, veja se Deus está nisso. Ah, Deus não falou que Ele está nisso. Se Ele não falou que está nisso, quer dizer que Ele não está. Não adianta você buscar volume, não adianta você trazer para perto aquelas pessoas que sempre dizem o que você quer, que você gosta, que você sinaliza, né? Fulano, não é o momento de eu fazer isso? A pessoa, é fácil dizer que sim, não é? Fala a verdade. Fulano, você já chega falando assim com a pessoa, você acha que eu devo agora enfrentar o Ramon de Gileade? É difícil você falar assim, né? Ó, não. É mais fácil falar, vai lá, enfrenta. Veja que até os chifres aqui o Zedequias fez, de ferro. Olha esses chifres de ferro que você vai enfrentar e vai vencer com esses chifres. Não. Dê ouvidos à voz do Senhor. Se Ele já falou, acata. Se Ele está falando algo com você, receba. Se Ele não falou ainda, como Josafá disse, busque primeiro o conselho, a confirmação do Senhor. E o conselho, a direção ou a confirmação que Deus der, que seja a sua decisão e a sua atitude. Porque é assim que você é abençoado, promovido, que é cuidado, que é protegido e que segue em crescimento. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o que representa a sua vida financeira e vamos orar ao Senhor por essa área da nossa vida. E ainda pedindo muito discernimento, Senhor, será que eu já não estou confuso aqui, porque quando o Senhor falou e testificou, não foi o bastante, eu não busquei. Tem gente que tem que saber e tem que reconhecer que não buscou conselho, buscou aprovação. Não buscou direção, buscou apoio. Se você buscar apoio e não receber e continuar buscando, uma hora aparece alguém para te apoiar. E às vezes esse alguém já tem um propósito de destruir sua vida. Não aquela pessoa em si, mas o que está por trás dela, o que está conduzindo ela.
No caso do Zedequias aqui, que para mim é esse que foi usado aqui, pela dureza do coração do Acabe, foi Deus quem mandou. Mas se o Acabe tivesse se quebrantado naquele momento e pensado, quer saber? Não vou, Deus não vai me acompanhar. Estou ouvindo do profeta aqui que tem um espírito mentiroso para me convencer para uma guerra que não é minha. Uma guerra que eu não vou voltar vivo. Todo mundo vai voltar vivo, menos eu. Se está falando comigo, no mínimo, eu vou parar e considerar o que ele está falando. Porque aquilo queimou dentro dele. Não tem como alguém dizer para mim, não queimou, porque ele mesmo contestou Micaías, quando Micaías disse, vai que você vai ser vitorioso. Fala a verdade, rapaz. Aí ele falou a verdade. E ele ouviu a verdade. Mas ele não ficou com a verdade. Ele continuou com a vontade dele. Eu quero ir. Eu quero enfrentar Ramote de Gileade. Eu quero ocupar esse espaço. Mas Deus não tinha isso com ele. Queira, pega e faça o que Deus tem com você. Porque isso vai ser benigno na sua vida. Isso vai ser poderoso, isso vai ser abençoado. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor, meu Pai, por essa palavra. Tudo que o Senhor falou, os detalhes, cada área, até aquilo que sai desse assunto, mas que o Senhor trouxe. Porque a verdade é que o Senhor sempre fala. O Senhor fala agora, o Senhor falou agora há pouco, o Senhor fala numa oração. Às vezes a pessoa está aqui, recebendo, meu Deus, a oração de alguém que está intercedendo por ela, um dos nossos intercessores, e está orando, e entra, meu Deus, numa oração específica, por uma área, por um tema, e aquilo fala com ela. Aquilo, meu Deus, dá clareza para ela, aquilo abre o entendimento dela, mas às vezes fere os sentimentos, porque contraria a vontade, contraria os interesses, contraria as intenções. E eu peço, meu Deus, que haja temor. A minha oração pela vida financeira do teu povo, Senhor, e olha que da vida financeira do teu povo depende a tua obra, o sustento dela, o crescimento dela, e eu te peço que o Senhor coloque temor em cada um, que o Senhor mostre para cada um onde o Senhor está, nas decisões que o Senhor está, e mostre também, meu Deus, naquelas que o Senhor não está, nas decisões que o Senhor não vai estar, que o Senhor não vai acompanhar, que não é, meu Deus, não será bênção, apesar de parecer interessante, apesar de agora, antes, talvez na vida dos outros parecer muito bom, mas se não faz parte do projeto do Senhor, do propósito para o Senhor, do propósito do Senhor para nós, então, meu Deus, que fique claro, que o Senhor revele, meu Deus, que ainda que já tenha palavras de pessoas, até de gente que essa pessoa buscou ouvir o sermão, ouvir, meu Deus, as afirmações, só para ter o apoio, que o Senhor revele, lembra, meu Pai, do que testificou e do que não testificou no coração dela, para que a decisão certa seja tomada, para que ela não perca o que ela não deve perder, o que foi o Senhor mesmo quem deu para ela, mas que ela siga e prossiga crescendo, progredindo. E eu oro por progresso. Eu peço que o Senhor nos dê, meu Deus, sabedoria para que tenhamos progresso. Eu oro para que o Senhor, meu Pai, nos dê o dom das riquezas, mas que ele venha do Senhor, nos dê unção de conquistas, eu peço,
para que mais colunas, mais Eliaquins, mais pessoas com esse propósito de sustentar, de estruturar, de financiar, meu Deus, de se derramarem sobre a tua obra sejam levantadas. E que esse propósito seja cumprido por elas. O de ser uma estrutura para a tua obra. O de ser, meu Deus, uma coluna para a tua obra. Eu peço a tua unção. Que o Senhor nos unja, nos dê visão, sabedoria. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as mãos. As obras dessas mãos, abençoa. Eu peço que o Senhor dê visão, e não uma visão comum, mas uma visão de futuro, uma visão de horizonte, uma visão de investimento, uma visão, meu Deus, sábia, para que do pouco que essa pessoa tem nas mãos, até o muito que o Senhor ainda vai confiar e está confiando, que em cada momento, que em cada atitude, que em cada ação dela, que em cada reação, ela faça aquilo que o Senhor agrada e que te dá condições de o Senhor abençoar, do Senhor promover e multiplicar o que está nas mãos dela. Abençoa, meu Deus, o trabalho de cada um. Abre portas onde, meu Deus, elas estão fechadas. Abre portas de emprego. Abre portas de clientes, de fornecedores, de vendas. Abre portas, meu Deus, de lugares. Abre portas, meu Pai, onde só havia muralhas. Eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor envie, que o Senhor tire da mão do ímpio e coloca na mão desse justo que depende, que confia e que tem compromisso com o Senhor. Opera, meu Deus, e opera milagres na nossa vida. A cada dia nós temos ouvido um novo caso de alguém que creu, que obedeceu e viveu milagres. Eu oro por mais. E eu peço, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Abençoa. Levanta e levanta pessoas que até então, meu Pai, eram pequenas, eram insignificantes. Mas o Senhor tem falado que o Senhor levanta o pequeno fiel. E tem gente fiel que ainda é pequena, que eu peço que o Senhor levante, torne grande, torne gigantes. Gigantes não só na igreja, mas gigantes, meu Deus, no ramo de atuação dessa pessoa, gigantes dessa nação, gigantes, meu Deus, deste planeta. E que os fatos, que os acontecimentos e as realizações dessas pessoas sejam para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a prosperidade, eu peço que o Senhor, meu Deus, abençoe e que o Senhor promova cada um na sua vida financeira. Que o Senhor nos dê unção de conquistas, o dom das riquezas e que o Senhor abençoe plena e abundantemente cada um. É o que eu peço e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.